Muita gente se pergunta por que eu parei, mas a pergunta certa é: o que eu aprendi no mundo real que me trouxe de volta hoje, aqui e agora? Fala, meus queridos, deixa eu tirar um pouco essa teia de aranha que está aqui na frente, deixa eu limpar tudo isso aqui para estar de volta aqui no The Real Big Show, no Fala Big Ralph e tantos outros lugares que eu fiz trabalhos nos últimos tempos. Fiquei afastado do YouTube durante muito tempo, mas agora eu tô de volta no lugar onde eu nunca deveria ter saído. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Escaiban, eu sou publicitário, narrador, locutor, jornalista, produtor de filmes, tanta coisa, né, cara? Essa vida é uma só e eu acho que a gente tem que arriscar e tentar um pouco de tudo, né? E nos últimos anos do The Real Big Show, no meu canal aqui do Big Ralph, muita gente nos comentários falava que eu era um grandíssimo, um vagabundo que não fazia nada da minha vida. Mas a realidade, cara, é que realmente eu sou rico, tenho muito dinheiro, sou herdeiro, então, na verdade, pra mim sempre foi uma brincadeira. Nossa, quem me dera, cara, quem me dera. Quem sabe, né? Mas a grande verdade é que poucos aqui talvez saibam, pessoas que acompanham esse canal desde 2016, se não me engano, 2016, 2017, que foi meu primeiro vídeo que eu postei aqui. Mas eu sou publicitário. Nas horas vagas eu decidi fazer o primeiro talk show de pessoas não famosas do Brasil. Eu nunca aceitei na época, hoje em dia eu não sei, né, quem sabe como é que esse canal vai pra frente, né, mas na época eu tinha esse projeto chamado The Real Big Show, que você pode conferir aqui no meu canal, que eu queria entrevistar grandes amigos meus, pessoas com seus trabalhos distintos, com as suas vidas distintas que ninguém conhecia, pessoas anônimas. Porque todos os talk shows são pessoas muito famosas e eu queria dar esse espaço gostoso, esse espaço familiar, né? De ter uma coisa mais próxima de um talk show. E eu acho que essas coisas que ficam na nossa cabeça, elas precisam ser impulsionadas de verdade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na construção de coisas que a gente realmente tem vontade de fazer. Tirar do papel as coisas. Mesmo que isso não tenha um ganho financeiro de imediato, né? Mas isso faz bem para nossa alma, né? Qualquer coisa que seja. Mas eu acredito que esse tipo de trabalho criativo, ele faz parte da gente e a gente precisa trabalhar da melhor maneira possível, porque isso preenche nossa alma. E foi o que eu fiz na época. Na época, eu trabalhava em publicidade, trabalhava em agências de publicidade. Eu trabalhei durante muitos anos em agência, como atendimento publicitário. E eu sempre tive essa coisa, assim, de entretenimento. Eu sempre adorei a vida de boemia, eu sempre adorei, sabe, estar com os amigos no bar, estar nessa parte social. Eu sempre adorei conhecer coisas novas, lugares novos. Eu sempre fui fã de esportes, então eu sempre me arrisquei a entrar em esportes que eu gostava, sempre numa ideia de querer conhecer um pouco mais sobre a história. Eu sempre fui muito curioso com as coisas, com tudo, até hoje eu sou. Eu sempre adorei, entrar em algum hiperfoco. Eu adoro mergulhar profundamente nessas coisas, nesses universos distintos, né? E aí começa uma espiral de loucuras. 5 horas vendo vídeo no YouTube, tentando procurar todos os livros possíveis que falem sobre aquele assunto, né? Isso, eu amo isso, cara. Eu amo poder fazer esse tipo de coisa. Bom, eu cresci sendo grande fã do Jô Soares.
Eu cresci sendo um grande fã do Jô Soares, eu sempre achei o Jô Soares um cara impecável, excelente humorista, um cara inteligente, sabe, grande escritor também. Eu tenho aqui todos os livros do Jô Soares. O Xangô de Baker Street é uma coisa fantástica. Ele sempre foi um cara muito criativo, eu sempre cresci em torno de uma coisa que vai definir a minha vida, o meu dia a dia, uma grande felicidade da minha vida, um grande prazer, é o jazz. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade e eu comprei meu primeiro disco de jazz. Eu ia dizer extinta, né? Mas que criou um grande legado na cidade de Niterói. Estação. São discos, mais conhecido também popularmente como Loja do Zé. Carinhosamente Loja do Zé. A Loja do Zé era um lugar onde todo mundo de Niterói se encontrava, principalmente pessoas de Caraí, e ele tinha um acervo de discos assim do mundo inteiro. O trabalho dele era basicamente peregrinar pelo Rio de Janeiro atrás de relíquias, né? E ele era um cara incrível, assim, eu acho que é um cara que deixou um legado aí pra cidade de uma forma incrível. E era o mais legal, e aí, né, nessa parte de falar sobre muitas histórias, que é o meu forte, o legal é que na loja dele, em volta da loja, assim, dentro da loja, eram espalhadas diversas fotos, né, na época, não hoje em dia, como tem foto digital, mas na época ele deixava uma câmera fotográfica na loja dele e ele tirava foto com os clientes e ia pendurando pela loja. Era uma coisa incrível. O Zé foi o grande culpado pelo meu gosto do jazz, assim, porque primeiro que ele falou que achava que uma criança de 11 anos de idade comprando um disco de jazz era uma coisa muito caricata, muito engraçada pra ele. E ele até comentou com os meus pais no dia, assim, ele falou assim, poxa, seu filho passou aqui e ele quis comprar um disco do Duke Ellington. Pô, cara, garoto de bom gosto ele, hein? Garoto de bom gosto ele. E aí eu tenho até hoje esse disco do Duke Ellington, chama Happy Birthday Duke, volume 4, vou até colocar aqui a fotinha desse disco. É um disco que me acompanha, frequentemente ouço ele e me leva até lugares onde eu não estive. E assim eu acho que deve ser tudo na vida. Uma certa questão da procura, da busca do hedonismo, né? Dos prazeres, que eu acho que todo mundo deve fazer. E a gente vai entrando nos hiperfocos, e é uma palavra muito em voga hoje em dia, né? Hiperfoco. Mas é prazer mesmo, é quando a gente entra, a gente foca num negócio, e a gente fala assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso. Eu preciso fazer mais parte desse universo. Talvez o meu universo esteja sentindo falta de algo como isso, né? E assim vai no futebol, no esporte, na música, na gastronomia, nos drinks. E falando sobre drinks, né? Essa foi a minha segunda parte do canal, né? Minha segunda saga do canal do Big Ralph. A primeira foi o Talk Show dos Não Famosos, né? E o Talk Show dos Não Famosos, para quem acompanha aqui, além de conversar temas com eles, eu misturava 3 coisas, que era drinks, filmes e conversas. Então eu fazia ali uma pré-entrevista pensando olha, qual foi o filme que mais fez sentido na sua vida? Por que fez mais sentido na sua vida esse filme? E aí eu fazia toda uma procura para saber qual era o drink desse filme. E quando esse filme não tinha um drink, eu sugeria um filme que tivesse um drink que o meu convidado iria adorar fazer comigo. A gente fazia ao vivo ali. É uma coisa que eu tenho muita saudade de fazer, cara. Era muito legal aquilo lá. Dava trabalho, mas valia a pena. Valia a pena, sim. E é uma coisa que talvez eu volte a fazer alguma hora, né? E aí eu me lembro que quando chegou a época da pandemia, eu falei assim, cara, eu preciso voltar com os meus vídeos, né? E eu comecei uma série de vídeos fazendo receitas de drinks e, claro, né? Não só a receita dos drinks, mas também a história por trás desses drinks. Porque eu acho que o mais interessante... Claro, né? Acho que,
inevitavelmente, você vai gostar de alguma coisa e, obviamente, que isso não precisa ter a ver com a história. Mas se tiver a ver com a história, pô, melhor ainda, né? Se tiver a ver com a história, melhor ainda, porque você bebe o drink ou você come a comida e aquilo ali tem uma história por trás, sabe? E aí sempre quando você for beber aquele drink ou comer aquela comida específica, você vai lembrar dessa história. Foi assim com o Negroni, foi assim com o Dry Martini, foi assim com o French 75, foi assim com o Bronx, foi assim com o Manhattan, que não foi o Manhattan, mas foi o Rob Roy. E tudo que eu tô falando aqui tá no meu canal. A história por trás, né? O que é mais prazeroso é a curiosidade por trás do acontecimento, né? Eu falo dessa forma, fico até com um sorriso nos olhos, porque é muito legal, né? Muito legal. E é o que eu amo fazer. E aí a minha vida ela foi mudando muito, né? Eu fui parando de fazer os meus trabalhos publicitários, diretamente dizendo assim, né? Redação, atendimento. E comecei a me dedicar muito à produção de filmes. Que na verdade foi também uma coisa que eu caí de paraquedas, assim. Mas eu achei que tinha tudo a ver com o momento que eu tava passando, que era começar a criar conteúdo, né? E eu ganhei uma expertise em criar conteúdo, mas mais ainda eu tive amigos que me ajudaram me ensinaram a editar vídeo, me ensinaram a mexer em câmera de uma forma mais profissional, né? E aí, em 2020, em 2018, eu me lembro que eu tenho um grande amigo meu que me abriu muitas portas e que ele sugeriu que eu pudesse fazer um trabalho de um comercial com ele num hotel. Que era um comercial que envolvia parte institucional da empresa dele, queria envolver vários empresários, empreendedores de Niterói. E aí nisso, eu falei assim, cara, eu não posso entregar um trabalho meia boca, preciso entregar um trabalho muito bom. E aí nisso eu tava me aventurando. Eu acho que quem já viu aqui o canal, talvez não saiba disso, né? Mas eu participei, né? Vou dizer que eu tive um projeto, porque eu participei de um projeto com um dos meus melhores amigos, assim, que se chama Tuque Rafa. Tuque Rafa foi uma produção infanto-juvenil, uma pegada meio Castelo Rá-Tim-Bum, e que deu super certo na época. Foi uma coisa super prazerosa, super legal de fazer. Precisava de alguém com uma cara de pau pra participar e eu sabia que essa pessoa poderia ser eu, né? Eu tinha os atributos necessários para esse tipo de trabalho. E de fato, aquilo ali foi uma coisa que me abriu muitas portas também. Estar à frente de uma câmera, apresentando alguma coisa. Eu já tava com o canal do Big Ralph já... não vou dizer que tava dando certo, assim, mas era um projeto, né, cara? Um projeto, assim, que talvez se eu tivesse 24 horas naquele projeto, hoje em dia, talvez estaria em outro lugar. Mas é isso, faz parte da vida também. A minha relação com o cinema ficou cada vez mais importante na minha vida. E aí, o irmão de um amigo meu, que também trabalhava no Tuque Rafa, grande diretor de fotografia, João Sanches, Latigê, ele veio a ser o meu sócio. Nessa manhã do café da manhã de negócios no hotel, eu levei o João para fazer o comercial comigo. Deu super certo, foi uma parceria que deu certo demais, assim. Somos grandes amigos, eternos sócios. E aí começou a pintar muito trabalho pra gente. E aí em 2019 fundamos, não podia ser diferente esse nome, fundamos a Bom Vivant Filmes. Fundamos a Bom Vivant Filmes, trabalhamos muitos anos juntos. E foi eu aprendi muito com o João, que é cineasta, e eu aprendi muito com o João. Com a Bom Vivant Filmes, com a Bom Vivant Filmes, eu disse que não podia ser diferente, né? Porque eu acho que o meu espírito do Big Ralph, do Rafael, do Big Ralph, antigamente eu pensava que
Big Ralph era uma persona. Mas eu descobri depois de muita terapia que eu sou Big Ralph, de fato, né? É uma das minhas melhores versões que eu acho. Pra mim são as mais divertidas, pelo menos. Aí nisso a Bom Vivan Filmes passou, como todo mundo passou também, pela pandemia. E durante esse ano da pandemia de 2020, eu fiz muito conteúdo próprio, voltei a trabalhar com o canal do Big Ralph. Mesmo à distância, eu e a Bom Vivan Filmes continuamos trabalhando. Foi assim, um primeiro momento de trabalho de produção de filme à distância que a gente pegou. Acho que muita gente no nosso mercado chegou a passar por esse tipo de experiência. Assim, não é que não tivesse mais externas, porque nós inclusive passamos por todo o critério de saúde para conseguir trabalhar com os nossos clientes de forma externa. Então, com o uso de máscara, muito álcool, muita coisa. Isso depois de alguns meses que foi liberado, né, a volta às ruas, né? Mas por que eu tô situando isso? Tem um motivo. Porque foi justamente nesse ano que eu me inscrevi para fazer a minha pós. Para fazer minha pós em cinema. Minha pós em direção de arte para cinema, publicidade e TV. E aí eu me formei. E aí parece que a minha cabeça, ela... Claro, né? Depois que você entra pra academia, não é essa academia, mas depois que você entra pra parte acadêmica mesmo, né? Você realmente expande seus horizontes, não tem como, né? Digo isso porque eu hoje eu sou formado como comunicador social, publicitário, mas hoje eu me vejo mais como comunicador do que publicitário. Mas a minha visão de mundo, a minha visão de mercado, a minha visão de parte sociológica, ela foi muito moldada pela minha faculdade de publicidade, de comunicação social. Você se forma como comunicador social, você se forma como comunicólogo e publicitário, né? No meu caso foi isso, para poder ter sido jornalista, né? Eu sempre trabalhei muito com cinema, né, mas nos últimos anos, na parte de produção. Quer dizer, na Bom Vivan Filmes como produtor. Sempre como produtor de filmes. E em 2023, eu fiz 3 filmes para uma ONG do Amazonas, lá de Manaus/Carauari. Fiz 3 filmes para passar no Rock the Mountain, que é um festival de música aqui do Rio de Janeiro, que acontece lá em Itaipava. Esses 3 filmes que eu fiz, com trilha sonora, com direção, e deu super certo, os filmes foram um sucesso. Vagou uma vaga de comunicador publicitário e acabei trabalhando. Aí por pouco mais de 3 anos, tive a chance de visitar Manaus, que era um lugar que eu sempre tive curiosidade para visitar. E tive a grandíssima sorte de ir para o coração do Amazonas, ir para o interior do estado do Amazonas, uma cidade maravilhosa chamada Carauari. Se Deus quiser, um dia eu vou voltar. Uma cidade maravilhosa, extremamente acolhedora. Realmente o Amazonas, sabe, é um estado fantástico. O maior estado do Brasil. Para quem é do Sudeste como eu, você expande completamente a sua cabeça trabalhando num lugar desses. E trabalhando com conservação, né? Que era o meu trabalho. Eu trabalhei durante 3 anos com conservação e eu aprendi muito, viu? Aprendi muito, fiz amigos, entendi muita coisa da conservação, principalmente a coisa mais importante, que é a conservação sobre pessoas. E conheci um novo Brasil. Esse Brasil é maravilhoso, né? Nosso país é incrível. Eu conheci um Brasil que para muita gente é invisibilizado. E aí, assim, isso abre mais nossa cabeça. A gente começa, inclusive, a ter mais gosto ainda de sermos de onde somos, né? Então, assim, eu digo que a minha visão de mundo... A minha visão de mundo, ela muda o tempo todo e isso só é possível graças à criatividade e graças à curiosidade. Eu fiquei durante muito tempo pensando assim, mas eu não vou voltar com o canal no YouTube, né? Tem tanto tempo já. Não sei se é pra mim, sabe? É sempre assim, a gente nunca sabe se é pra gente realmente, né?
E a gente toda hora se podando, né, de fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Cara, o mundo tá um caos, né? Pô, vamos lá, né, bicho? Porra. Pera aí, bicho. O mundo tá um caos, cara. E assim, cara, eu acho que agora é o grande momento. Eu tava até conversando isso com a minha queridíssima psicóloga, terapeuta, que tem me ajudado muito nisso também. E conversando também com o meu sócio. Cara, o mundo tá um caos. O mundo tá à beira da loucura. Eu acho que esse é o momento para que eu e você façamos os nossos sonhos acontecerem. É isso que eu queria dizer. Eu sempre tive uma visão muito otimista da vida. Eu acho que tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa errada acontecendo no mundo. Guerra, indiferenças, entendeu? E aí eu acho que a gente tem que fazer a diferença nessas horas. Eu tô muito assim, ó, muito filosofal hoje. E a gente começa fazendo diferença como, hein, Big Ralph? Fala aí, fala, Big Ralph. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, o Instagram que aparecia antigamente nos vídeos era o meu outro Instagram. E aí eu fiz um Instagram, Fala Big Ralph, o TikTok, Fala Big Ralph, e são os canais onde eu tô falando agora, né? O meu sonho sempre foi continuar aqui. Abandonei esse projeto durante muito tempo. Acho que abandonei até tempo demais, mas sempre há tempo para os bons retornos. E eu acho que esse é o meu momento. O meu momento de brilhar. O meu momento retorno. Eu acho que tudo tem tempo na vida, né? E façamos a nossa hora certa. Também essa é uma outra questão. O que vai vir por aí, hein, Big Ralph? Eu te digo agora. Vídeos mais longos aqui no YouTube, que é um lugar pra gente respirar com calma e fazer os vídeos que a gente quer fazer, na hora que a gente quer fazer. Conversar com vocês. Segundo passo, lives no YouTube. Quero muito fazer live no YouTube. Eu adoro a ideia de estar numa mesa conversando com pessoas que eu não conheço. Aliás, é um grande mérito meu, assim, de comunicação, mas como pessoa mesmo, assim, de conseguir entrar, de conseguir estar numa mesa de bar conversando com desconhecidos e estar completamente à vontade com isso. Ou chegar numa festa que eu não conheço ninguém e sair de lá com 5 amigos. Eu quero fazer uma troca de ideias em lives. Tem um projeto antigo que eu quero voltar, que é o podcast. Tudo é cast agora, né? Na época, eu fiz um curso de narração e locução para podcast e roteiro, né? Com Isabela Sais. Fantástico curso. E um dos materiais do curso era justamente começar um podcast. E na época, eu fiz o Bom Vivan Cast. Porque eu acho que todo mundo segue, né? Uma linha meio comercial. Falar que o seu podcast se chama Cast no final, né? Mas, enfim, pode ser que eu mude esse nome alguma hora, pode ser. Ter também um conteúdo de voz, assim, pra gente poder ir pra frente nas curiosidades, as ideias. Deixa nos comentários aqui embaixo, vai me ajudar muito. O que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos, que eu abordasse desse mundo do hedonismo, do bom vivanismo, de culinária, gastronomia, esporte, moda. O que mais, hein, gente? Acho que é isso, né? Ai, como é bom voltar pra casa, não é mesmo? Gente, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Se você ficou até aqui e gostou desse trabalho, por favor, considere se inscrever nesse canal. Se você gostou desse vídeo, se sentiu assim, em casa, abraçado por mim, considere deixar um joinha, que o YouTube entende que você gostou e que vai passar à frente, vai passar pra frente a palavra do bom vivanismo. Gente, vivam essa vida da melhor maneira possível. Eu te espero na próxima e viva a vida da melhor maneira possível. É isso que eu tinha pra falar. E, cara, que bom que eu coloquei pra fora. É isso. Beijo pra vocês.